Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos aqui trabalhar, estou colocando a tela. Olha que assunto maravilhoso. Apareceu para vocês? Conceito de função. Vamos que vamos. O nome é conceito, mas de conceito, né, de facilidade não é nada. A gente vai trabalhar com o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar com domínio contra domínio, imagem, nós vamos trabalhar com função inversa, função composta, gráficos, o que cada um desses elementos está ali presente nos gráficos, não é isso? O domínio contra domínio, a imagem. A gente vai trabalhar com todos esses tópicos, todos esses conceitos aqui na nossa aula. Para ser um pouco diferente, a gente também vai trabalhar com a parte de resolução de questões. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Depois eu vou falar da agenda da aula, ó, tá vendo? Eu vou falar aqui com vocês da agenda de aulas e depois a gente já vai para domínio de função. E aí, dentro aqui de domínio de função, eu vou entrar e vou fazer a introdução teórica. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um pouco diferente agora para otimizar o nosso tempo. Ok. Aqui, ó, na agenda de aulas que nós estamos tendo, ó, nós já tivemos no dia 15 análise combinatória, ela está disponível no nosso canal. Você pode assistir. Temos probabilidade, também está disponível no nosso canal, tá bom? E agora a gente está vendo aqui, ó, conceito de função. As nossas próximas lives, elas serão exclusivas para membros. Ou seja, vai ser no nosso curso para Santa Catarina, vai ser no nosso concurso de Macaé, vai ser para o nosso concurso de. Eu não sei porque eu coloquei M, Aparecida de Goiânia, e etc, etc, etc. Tá bom? Cada uma dessas plataformas, elas já estão com as aulas ali exclusivas, tá? Então, ó, quer participar, quer fazer parte aqui do nosso grupo, tá? Vai tentar esse concurso, tá com dificuldade em matemática, chega junto, tá? Que vai ser bom demais. A gente vai ver, ó, todos esses tópicos. Isso aqui é só a primeira parte para Santa Catarina. Depois a gente vai ter mais um cronograma de aulas, vai ser para Macaé e Aparecida de Goiânia. Simbora então, vamos começar. Meus queridos, começar aqui com o domínio de uma função. E antes da gente entrar nessa parte aqui, eu quero falar com vocês primeiro sobre os três conjuntos, tá? Domínio contra domínio e imagem, falar rapidinho, e depois vou falar das restrições do domínio, tá bom? Então, uma função, ela tem a sua definição como uma lei, tá? Uma função, ela é uma lei que associa cada elemento de um conjunto, cada elemento de um conjunto. Lembrando que na plataforma tem a aula de conceito de função completa, tá? Onde eu explico com bem mais tempo. A um único elemento de outro conjunto. Inclusive tem o seguinte, gente, tem a diferença de relação para função. A relação, ela é uma função sem essas restrições. Então, o que que a função faz? Você tem o seu primeiro elemento, que é o domínio. Você tem o seu segundo elemento, desculpa, conjunto. Você tem o contradomínio. E aí, esse primeiro conjunto, que tem os seus elementos, associam a um único elemento de um outro conjunto. Então, essa é a ideia de função, tá? O domínio, ele pode ter restrições. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês das restrições, tá? Porque aqui, quando a gente fala de domínio de uma função, a gente tem que falar de restrição. O que são as restrições do domínio? A função, ó, o conceito de função, ela associa cada elemento de um conjunto. Esse primeiro conjunto é o domínio. E o segundo conjunto é o contradomínio. Se ela vai pegar todos os elementos daqui, a minha lei, ou seja, a minha f de x, ela tem que suportar todos esses elementos. Entenderam?
Vamos repetir aqui. Se eu estou pegando cada elemento do primeiro conjunto e estou associando a um único elemento do outro, a minha função ela tem que suportar, né? A minha lei ela tem que suportar todos esses elementos. Mas o que acontece se a minha lei ela tiver na sua expressão restrições? Ou seja, tem números que eu não posso colocar ali. Então, eu tenho que restringir o meu domínio. Quais são as restrições mais comuns? Nós temos raiz de índice par. Raiz de índice par, você não pode ter números negativos ali dentro. Você tem frações. O denominador não pode zerar. Você tem o logaritmo. E se você for olhar ali com atenção, ó, deixa eu voltar aqui, vai ter aqui, ó, no dia 12/8, a gente vai falar de logaritmo também. E você tem trigonometria, você tem a função tangente, que tem restrição do seu domínio, e aí etc. Eu vou colocar um etc aqui porque, né, a gente vai ficar falando aqui de um monte de função no nosso caso. Nessa parte aqui, nós iremos falar de quê? Nós iremos falar de raiz de índice par, onde o número que está ali dentro, a expressão que está ali dentro, ela tem que ser maior ou igual a zero, e as frações, o termo que está no denominador não pode zerar. Então são essas as duas restrições que nós iremos trabalhar, tá certo? As demais, a gente só consegue trabalhar, deixa eu colocar aqui, a gente só consegue trabalhar quando a gente entra no campo específico de cada função. Então, quando eu falar de logaritmo, aí eu vou conseguir falar aqui, eu vou voltar para cá. Quando eu falar de logaritmo, aí eu vou conseguir falar das outras. Quando eu falar de trigonometria, aí eu vou conseguir falar das demais. Ótimo. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos frações, tá vendo? Nós temos frações e raiz de índice par. Nós temos essas duas. Então, ó, essa daqui, o x mais 1, ele tem que ser diferente de zero. E essa daqui, o x mais 4, ele tem que ser maior ou igual a zero, por ele estar dentro de uma raiz, e ao mesmo tempo ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, basta colocar que x mais 4 tem que ser maior do que zero, que você já comba as duas. Então, já vou colocar aqui para vocês, ó, é importante. Importante frisar isso daqui, tá bom? Agora você vem e resolve. Ó, então x tem que ser diferente de menos 1, é a sua primeira restrição. E x tem que ser maior do que menos 4, é a sua segunda restrição. A letra D. Para que eu trouxe esse item? Para a gente trabalhar um pouquinho com a parte do conceito, tá? Para a gente revisar. E principalmente essa parte importante, que é quando a raiz está no denominador. Tá bom? Que aí não entra o maior ou igual, entra só o maior. Mas é claro que a primeira questão é sempre para vocês gostarem de mim. Vocês já estão ligados já nisso já. A primeira questão é mais fácil, mais tranquila. E agora a gente vai para um aumento de nível, né? Vamos aumentar aqui o nível. Pronto. Vamos pegar agora uma questão de Instituto Federal. Essa questão ela caiu em concurso de professor de matemática e a gente vai trabalhar agora com uma questão federal. O domínio dessa função é qual conjunto? É assim que cai em concurso de professores. Vamos lá. Nós temos uma raiz de índice par e ela está no numerador. Então, 16 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Como ela está no numerador, ó,
Atenção, ela está no numerador, então eu vou colocar maior ou igual. E se vocês olharem para cá, ó, olharem aqui para as alternativas, percebam que as alternativas elas estão trabalhando muito com o quê? Com essa parte do se ela é maior ou igual e tudo mais. Então, se está incluso ou se não está incluso. Então é importante que vocês tomem cuidado com isso, certo? Tomem muito cuidado com isso. Bom, o que acontece agora? Essa daqui, ela está no denominador, então é x ao quadrado menos 2x tem que ser diferente de zero. Essa daqui é tranquila. Tranquilo de resolver, né? É uma equaçãozinha do segundo grau, incompleta, tranquilo. Essa daqui vai dar uma inequação do segundo grau, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ali para o quadro branco, aqui do lado. A gente vai resolver essa primeira, vou chamar isso daqui de 1. Vamos resolver a 1. Depois nós vamos resolver a 2. E então fazer a interseção dos conjuntos de soluções. Então, depois nós vamos fazer a interseção das restrições. Falei conjunto de solução, mas são restrições. Peço desculpas, tá? Usei o termo errado. Para fazer a interseção das restrições, ou seja, tem que obedecer tanto, tem que agradar tanto a primeira quanto a segunda. Vamos então aqui para a primeira. X ao quadrado menos 2x diferente de zero. Gente, essa daqui, eu falei que era tranquilo, porque é só você usar aqui, incompleta, para colocar o x em evidência. Vai ficar, ó, x menos 2. E aí você tem que o x tem que ser diferente de zero, ou x menos 2 diferente de zero, x diferente de 2. Então, finalizamos a primeira parte aqui. Bem tranquilo, suave. Vamos agora para a segunda. A segunda é 16 menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Eu vou só arrumar ela, porque eu gosto de colocar as equações de segundo grau de forma ali decrescente. Então, ó, menos x ao quadrado mais 16 maior ou igual a zero. Só troquei o x e o outro à disposição, tá, gente? Só para o meu toque ficar certinho. Como que você resolve aqui em equações do segundo grau? Você primeiro, você determina as raízes. Então primeiro você faz o quê? Você determina as raízes da equação. Ah, então você determina as raízes da equação? Então você faz menos x ao quadrado mais 16 igual a zero. Isso aqui vai ficar x ao quadrado igual a 16. Ó. Só você passar para o outro lado, trocar de sinal e tudo mais. Aí você vai ter x igual mais ou menos raiz de 16, x igual a mais ou menos 4. Tá? Então, as raízes são 4 e menos 4. Ótimo. Depois disso, você monta um esboço do gráfico. E quando eu falo em esboço do gráfico, é esboço mesmo, galera. Você não vai montar um gráfico bonitinho, certinho, não. Você vai chegar aqui, colocar de vermelho. Esse gráfico, ele é uma parábola com concavidade para baixo. Então, ele é assim. Essa daqui são as raízes. Como é maior ou igual a zero? Então, é bolinha fechada. Pô, eu coloquei uma bola imensa. Tá bom, deixa. Menos 4 e 4.
Para cá são os sinais positivos, para cá são os negativos. Você quer que seja maior ou igual a zero, então você quer pegar esse intervalo aqui. Tá bom. E aí você tem a sua solução. Qual é a sua solução? É do intervalo de -4 a 4 fechado. Tá? É importante, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. É importante que vocês acertem a parte também da concavidade. Porque ali, ó, colocar de vermelho, aqui, ó, concavidade para baixo. Se tu me chega e coloca a concavidade para cima, tu vai achar uma coisa completamente diferente. Aí agora você pega ali e faz a interseção das soluções, tá bom? Só que não é uma interseção de intervalos, porque você tem aqui, ó, x não pode ser zero, x não pode ser 2. 0 e o 2 estão entre, ó, 0 e 2 está entre -4 e 4. Então, como que vai ser isso? Tá? -4 e 4 não pode ser 0 e 2. Ó, você tem, ó, x é diferente de 0, x tem que ser diferente de 2, e aqui a solução ela tem que bater de -4 a 4, fechado. Então, ó, eu vou construir aqui uma reta, tá? Eu vou pegar todos esses elementos que a gente vai construir. Tem aqui o nosso x. Então a gente tem o -4, o 0, o 2 e o 4. Não coloquei simétrico, já deu para perceber, né? Tá me dando nervoso aqui. Aí quem tem tique igual eu vai ficar nervoso aqui. Pronto. Melhorou. Melhorou. Tá. Vamos começar com as bolinhas fechadas. Ó. O 4, bolinha fechada, -4. O 4 também. Esses dois aqui são bolinhas abertas, porque não pode ser. Então, isso daqui indica que é um intervalo aberto. Então, você vai aqui do -4, tananana, vai até o 0. Depois você pula. Aí você vai do 0 até o 2. Aí você pula o 2. Aí tu vai do 2 até o 4. E para por aqui. Agora, o que que são os símbolos? Cada um dos símbolos. Aqui, ó, fechado no -4 e aberto no 0. Aí você coloca assim. Aqui, aberto no 0 e aberto no 2. Aí você coloca assim. Aqui, aberto no 2 e fechado no 4. Você coloca desse jeito. E tudo união, porque você está unindo ali os intervalos. Alternativa, letra C. Tudo bem? Então, aí a dificuldade de domínio, vou falar aqui agora com vocês, vou jogar aqui para cá. A dificuldade que vocês podem encontrar em domínio num concurso, deixa eu só ver se a câmera sempre. Pronto. A dificuldade que vocês podem encontrar em domínio em algum concurso é justamente na parte das inequações, tá? Então, tirando aí o fato de você ter ali um logaritmo, uma exponencial, e você trabalhar com isso, você pode ter uma inequação de segundo grau, tá? E aí você tem que resolver e trabalhar com os intervalos e tudo mais, tá certo? Então, essa é a dificuldade. Tirando isso, é um assunto bem tranquilo. E faz parte, tá? Que diz respeito a conceito de função. Bom, gente, então, trabalhamos aqui com domínio. Vamos lá. Trabalhamos com domínio. Acho que eu trouxe mais uma questão de domínio, ou não? Não. A gente vai trabalhar aqui com domínio contra domínio imagem, só que agora em parte gráfica. Vamos lá. Perguntar aqui para vocês que estão online, vocês estão gostando, gente, da aula? Essa última parte eu fui um pouquinho mais devagar, vocês perceberam, né? Eu fiquei explicando ali na equação, tudo mais. A velocidade está boa, se vocês quiserem eu acelero. O professor está muito básico, vamos lá, vamos aumentar a dificuldade aí. Vocês que mandam. Ó aqui. Qual é o nosso objetivo
nesse item. Trabalhar com o conjunto imagem, o domínio, né, e o contradomínio em gráficos, tá? Então, como que aparece domínio, contradomínio, imagem em gráficos? Ó, gráfico. Bom, que tá todo mundo cansado de saber o que que são esses conjuntos, né? Já tá cansado de saber o que que é o domínio, o que que é o contradomínio, o que que é a imagem. Agora, como que eles aparecem graficamente? Como que eles aparecem aqui no nosso gráfico? Vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou construir aqui. Opa, vou construir aqui um gráfico, certo? Eixo X e eixo Y. Vou fazer aqui um gráfico bem pouco tradicional. Então começa aqui, sobe, vem para cá, para aqui e desce. Tá bom? Esse é o gráfico da função. Chamar ela de f de x. Pois bem, gente, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, ele vai ser o nosso domínio, tá bom? Então, toda vez que a gente olhar para o domínio, que ele perguntar o domínio, você vai olhar para esse eixo aqui, o eixo x. O nosso eixo y vai ser, por sua vez, o contradomínio. Então, toda vez que a gente olhar para esse eixo, a gente vai olhar, pensar no contradomínio. Agora, o que é o conjunto imagem? O conjunto imagem, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui do lado. São todas as, entre aspas, alturas que o gráfico alcança. Eu gosto de colocar assim, entre aspas, tá? Porque, afinal de contas, não é o termo formal. Mas eu gosto de colocar desse jeito. Então, o que acontece? Esse gráfico, ele começa aqui de menos infinito. Então, deixa eu... Era marca texto, professor. Então, ele vem aqui, ó. Ele começa de menos infinito. Aí ele vai subindo, 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 desce mais um pouco, papapá, e sobe, 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 sobe. E ele vem até essa altura aqui. Então, vocês concordam que isso aqui, que eu estou fazendo de marca-texto, não são as alturas que o gráfico alcançou? Então, ele veio aqui, ó. Não, caneta, e agora dessa cor. Então, ele veio daqui, teve um máximo. Eu vou chamar isso daqui de... Falar que esse é um ponto A de coordenadas x, a, y, a, tá bem? Então, esse aqui vai ser um y, a. E ele veio de menos infinito e foi até o y, a. Esse é o seu conjunto de imagem, as alturas que o gráfico alcançou. Então, um conjunto de imagem, imagem de f, é de menos infinito até aquele y aí do ponto A que a gente chamou. Fechado porque ele alcança o ponto YA e aberto no menos infinito. Então é assim que você faz para olhar para o gráfico e saber o domínio contra o domínio em imagem, tá bem? Você tem o eixo Y, o eixo X e as alturas que o gráfico alcança são o conjunto imagem. Então, obviamente, né, o conjunto imagem está contido no contradomínio. Então,
obviamente ele tem que estar dentro ali do eixo. Tudo bem? Por que eu expliquei isso tudo? Porque isso cai em concurso de professor, esse conhecimento é cobrado, o que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a imagem, é cobrado, a gente tem que saber, tá? Por isso que eu dei um tempo. E isso não é muito falado nos livros didáticos. Acho que vocês podem, se vocês são professores ali da frente de função, tá? Vocês pegam, por exemplo, função no ensino fundamental ou no ensino médio, dependendo da prefeitura que vocês atuem, vocês podem dar função no ensino fundamental, tá? Dependendo do local que vocês trabalham. Mas se vocês pegam, por exemplo, função no ensino médio, que geralmente é isso, vocês podem ver que os livros não abordam muito. E cada eixo trabalha. Tem livros que sim, tem livros que não. A maioria não trabalha. Tá. Visto isso, vamos pegar essa questão aqui de fixação. O conjunto imagem da função representada pelo gráfico. Tá? O conjunto imagem. Então você vai olhar para onde as alturas que o gráfico alcança. Então você vai vir aqui. Esse gráfico vem aqui ó, de -5 e vem até o 2. Bola aberta. Aí ele pula para o 0 aqui e vai até o 4, bola fechada. Caramba, errei aqui de novo. É caneta. Então você tem aqui ó, o intervalo de -5 a -2, aberto no -2 e fechado no -5. E aí você tem esse intervalo de 0 a 4, fechado no 4, fechado no 0. Então você tem aqui ó, a letra C. Então a nossa questão de fixação. O conjunto aberto ele também pode apresentar assim, tá, gente? Tá, ela virada para o lado também. Pode ser assim também. Show de bola. Beber uma aguinha aqui, que a garganta sofre. Vamos continuar. E mais uma questão. Aqui ele fala sobre ejetora imagem. Bom, gente, para finalizar essa primeira parte da aula, eu vou falar para vocês sobre injetora, sobrejetora e biejetora. E também vou fazer análise de gráfico, tá? Porque, por exemplo, essa daqui é uma questão para a gente trabalhar. Eu trouxe também de fixação. E essa daqui já é uma questão de concurso, ó. Aí ele fala, podemos classificar uma função sobrejetora como sendo aquelas que possuem. Aí ele faz uma pergunta de função sobrejetora. Aí depois aqui, ó, IBFC, SEDUC. Aí ele pergunta, injetora, cada elemento, sobrejetora, uma função não pode ser ao mesmo tempo, contra domínio sempre será um conjunto numérico maior do que TQ. Então ele faz perguntas do domínio contra domínio. Então a gente precisa ter esse embasamento teórico para conseguir resolver. Aí depois, na segunda parte da aula, a gente entra aí em função inversa, tal, esses pontos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da teoria agora de funções sobrejetoras, injetoras, é importante. Tá? Deixa eu começar pelas injetoras, tá bom? As funções injetoras são aquelas que são a seguinte, ó. Elementos diferentes, imagens diferentes. Tá? Eu acho maneiro, né? Às vezes eu fico um tempo sem dar mais aulas assim de função. Cara, eu ainda lembro dessas definições todas, Jesus amado. Isso que dá preguiça de fazer outra coisa. O que indica isso aqui então? Se x é diferente de y, então f de x vai ser diferente de f de y. Tá. E como isso se comporta no gráfico? Basicamente, o que são as funções injetoras, tá? Elas são funções que não repetem imagens. Eu vou colocar mais uma coisa aqui para vocês. Ó. Elas não repetem imagens. Então, se eu tenho um x igual a 2, eu estou associando um número. X igual a 4, estou associando um outro número. Esse cara tem que associar números diferentes. Se o 6 associar o mesmo número, não é injetora. Tá? Basicamente essa é a ideia. Então, funções injetoras não repetem imagens.
E aí, como é que funciona a parte gráfica disso daqui, né? Que acho que é o diferente. Porque vocês sabem como é que funciona a parte gráfica. Então, vamos lá. O gráfico da função diretora, pô, a gente faz um monte de coisa, cara. Você pega livro, tem um teste da reta horizontal, teste da reta vertical. Nunca gostei disso. Nunca gostei dessas coisas. Bom, gente, se não repete imagem, então o que que tem que acontecer? O gráfico não pode ter oscilações. Então, ó, se eu fizer isso daqui, já não é função injetora. Então, o meu gráfico, ou ele tem que, ó, sempre descer, ou tem que sempre subir. Eu vou colocar aqui uma função exponencial, tá? Tem uma função exponencial. Então, essa daqui, ó, não é injetora, porque o gráfico apresenta esse sobe e desce. O gráfico apresenta oscilações. Ou o gráfico tem que sempre subir, ou sempre descer. Tá bom? Então, o gráfico da função exponencial ela é um gráfico de função injetora. O gráfico da função afim é logaritmo, é injetora, tá? Daqui para a próxima. Relembrar aqui agora. Sobrejetora. Todos os elementos do contradomínio foram associados. É o famoso não vai sair ninguém, não sobra ninguém. Todos os elementos receberam uma associação. Ou seja, o conjunto imagem ele é igual ao contradomínio. E aí, como que é a parte gráfica disso daqui? Mais uma vez, vou colocar 3 gráficos com vocês e um deles não é. O primeiro não é, e o segundo é. E o segundo e o terceiro, desculpa, o segundo e o terceiro são. Acerta a matemática, mas não assassina o português, por favor. Bom, esse daqui, vamos colocar esse de novo. Ó, vamos colocar função do segundo grau. Acho que é bom. Vou colocar esse daqui, o primeiro gráfico. Pronto. Esse daqui não é sobrejetora. Esses daqui são. Por que são? Os gráficos, têm que alcançar todas as alturas. O que acontece com a gente viu lá no início? Tá? Para uma função ela ser sobrejetora, melhor, a gente falou primeiro da imagem, perdão. A imagem, ela representa, né, no gráfico, a altura que o gráfico alcança. Então, o gráfico alcançou uma determinada altura, a imagem está ajustando ali onde que o gráfico alcançou.
Para a imagem ser igual ao contradomínio, e a gente está considerando funções dos reais para os reais, então meu gráfico tem que alcançar todas as alturas. E para a minha função ela ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. A imagem representa as alturas que o gráfico alcança. Então, para a imagem ser igual ao contradomínio, ou seja, para a imagem ser todos os reais, então meu gráfico ele tem que vir do menos infinito e ir para o mais infinito. Ou ao contrário. Ou ele vai do mais infinito para o menos infinito. Então, se ele fizer isso daqui, ó, ele não alcança essa parte, tá vendo? Não alcançou. Não chegou aqui. Então, mesmo que o gráfico faça oscilações e tudo mais, ele vai chegar nas alturas. Então, isso aqui, ó, é a sobrejetora, é a sobrejetora. Não é em, mas é sobre. Entenderam? Isso aqui já é o suficiente para a gente responder várias questões, tá? Que a gente vai finalizar aqui. Depois eu falo da bi, tá? Então, ó, a partir dos gráficos que são feitos, ó, G1 é sobrejetora. Sim, que ela alcança todas as alturas, ó. A G1 ela vem daqui de baixo, sobe, 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 vai até o infinito. Então, ela é a sobrejetora. G2 é crescente. Bom, gente, para ser crescente, o gráfico é sempre lido da esquerda para a direita. Tá? Então, se você esquecer um dia disso, só você ver que a setinha sempre tá aqui, ó. Então, o gráfico sempre você lê da esquerda para a direita. Então, se você estiver lendo aqui, ó, tá subindo, subiu, subiu. Então, se está sempre subindo, é crescente. E a G3 é bijetora. Para ser bijetora, tem que ser ambas. Isso aqui é falso. Porque esse gráfico, ó, é o gráfico de uma função de segundo grau. Então, ó, não é sobrejetora e ele apresenta oscilações. Vou apagar aqui. E esse gráfico aqui também apresenta oscilações. Então, se ele está apresentando oscilações, então não é injetora. Então, não é nem injetora nem sobrejetora. E para ser bijetora, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, 1 e 2 são verdadeiras. 3 é falsa, a letra C. Tá? E aqui vamos fazer mais alguns itens, tá bom? Para a gente finalizar essa primeira parte com chave de ouro. Aqui, ó. Podemos classificar uma função sobrejetora como sendo aquelas que possuem, ó, sobrejetora, contradomínio igual à imagem. Todos os elementos foram associados. Lembrem-se disso. Domínio constituído apenas de... Não fala nada de domínio. Sobrejetor é contradomínio. Contradomínio com valores dobrados em relação à imagem. Não. Conjunto imagem nulo. Não. Domínio diferente do contradomínio. Nada a ver. Que é a letra E. Contradomínio igual ao conjunto imagem. Mais uma. Analisa as 4 afirmações abaixo sobre as funções matemáticas. Primeira, uma função é injetora se cada elemento do domínio da função possui uma imagem diferente no contradomínio. Caraca, parece aquilo que eu escrevi para vocês, né? Exatamente. É injetora se cada elemento do domínio tem que ter esse cada possui uma imagem diferente no contradomínio, tá? Vamos lembrar a definição de função. A definição de função é se cada elemento de um conjunto for associado a um único elemento do outro conjunto. Mas não fala se vai ser um elemento diferente ou não. Agora, o conjunto, a função injetora fala cada elemento do domínio possui uma imagem diferente no contradomínio. Então tem coisas diferentes, tá? Para vocês entenderem, olha só. O conceito de função é o seguinte: cada elemento do primeiro de um conjunto for associado a um único elemento do outro conjunto. Então, o que significa, ó, associar a um único elemento? Significa o seguinte, ó, esse ponto eu podia estar associando a 2. Isso não pode, tá? Isso não pode.
Agora, o que ele falou aqui, possuir imagem diferente, já é outra coisa. O que é possuir imagem diferente? Ela não pode. Entenderam, gente? São coisas diferentes, tá? Que pode e não pode. Então, ó, associar a um único elemento significa que não pode sair duas flechas. Porque essa situação, ela indica o seguinte para vocês. Indica que, sei lá, você vai na padaria, aí, sei lá, 3 pães custam 2 valores diferentes. Você chega lá na padaria, vai comprar, pô, quero comprar 3 pães, quanto que custa? R$ 1 ou R$ 10, sei lá. Não pode acontecer isso. Então, essa bizarrice você tira essa bizarrice falando que só pode associar um único elemento. Agora, possuir uma imagem diferente, isso aqui são as repetições. Está falando das repetições. Então, muito cuidado com esses termos que parecem que são a mesma coisa, mas não são, tá? Então, aqui ele está falando certinho, tá bem? A2, ó, uma função é sobrejetora se cada elemento do contradomínio for imagem de um elemento do domínio. Sim, cada elemento do contra for imagem. Se, se cada elemento do contradomínio for imagem, então acaba que a imagem é igual ao contradomínio. Também é verdadeiro, tá? Uma função não pode ser injetora e sobrejetora. Não, falso. Existe a bijetora, que são as duas ao mesmo tempo. Exemplo, tá? Ó, contra-exemplo. Eu acho que contra-exemplo usa hífen, tá? Eu vou botar então com hífen, que eu acho que contra-exemplo é com hífen. Depois eu dou um Google aqui. Você tem as funções afins. Função afim. A função afim, ela é um exemplo clássico aí de bijetoras. Agora vem aqui, ó. O contradomínio de uma função numérica sempre será um conjunto numérico maior que o domínio da mesma. Falso. Se você tiver uma função de R em R, e outra coisa, o que é maior? O que é maior? Conjunto maior. Então, natural é menor do que os inteiros, a gente não utiliza essa classificação. Tá, não utilizamos. Então, só a 1 e a 2 que estão corretas. Tá bem? A gente é 1 e a 2. Vou voltar aqui. Quem quiser pegar aí uma coisa. E, gente, falar aqui com vocês. Encerramos aqui a primeira parte da nossa aula. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!